Bom dia a todos. Estão me ouvindo todos? Sim, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se a gente está transmitindo. Eu acho que nós não estamos. Está aparecendo aqui para mim o live. A Pra mim professora também. Renata. Sim. Tá. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Verusca Reis da UENF e secretária da Associação dos Docentes da UENF. Nós hoje estamos dando seguimento a mais uma live, né, organizada pela UENF, cujo tema é coronavírus, né, e EAD, um tema que tem sido bastante polêmico e bastante discutido. Para debater esse tema hoje, nós contamos com Bruna Werneck, do CCIERJ, também do MUSP, a estudante Ana Garcia, de Estudos Literários da Unicamp, e professora Renata Maldonado, professora associada da UENF também. Nós teremos 10 minutos para cada, né, aquela dinâmica já conhecida, 10 minutos, depois abriremos para perguntas. Eu não estou vendo ninguém ainda levantando mãozinha, não sei se... mas já estamos com 5 viewers. O pessoal está chegando, né? Ainda 10 horas, 10:02 agora. Então, eu vou passar a palavra para a Bruna Werneck. Oi, gente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da UENF por estar aqui hoje debatendo esse tema que para mim é muito caro e acho que para todos é muito importante nesse momento. Como a professora Verusca falou, eu trabalho na Fundação CCIERJ, que é uma... Professora Renata, tem alguma coisa? Professora Renata? 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 Ela está com a mãozinha levantada. Não? Quer falar, Renata? Não estou entendendo. Ela está tentando falar alguma coisa e travou. Vai falando, Bruna. Eu vou falar com ela aqui no chat privado. Tá ótimo, tá bom. Bom, então, como eu estava dizendo, eu trabalho para a Fundação CCIERJ, que é uma... Tá ótimo. Que é uma fundação também dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A internet está instável, Bruna, mas eu estou te ouvindo. Tá bom. Então, é isso. Hoje não tá facilitando muito a nossa vida. Essas coisas da tecnologia, né? Vou falar sobre isso. Vamos debater isso bastante hoje na live. Bom, enfim, como eu estava dizendo, eu sou da Fundação CCIERJ, que é uma fundação do governo do estado dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com as universidades, e nós somos um órgão responsável por fazer divulgação científica e educação à distância. Educação à distância, que a gente já faz há 20 anos, mas para o público adulto, né, na graduação, através do consórcio CEDERJ, que inclusive a UENF é uma das associadas, junto com as outras universidades públicas do Rio de Janeiro, mas também educação básica de jovens e adultos, ensino técnico e cursos também de de formação continuada, né? Muito atuando fortemente na área de formação de professores, mas não só, tem outros quadros do Estado também que a gente forma. A EAD, por si só, poderia abrir todo um debate sobre o que é a modalidade de EAD, o que é o modelo de EAD que é adotado no CEDERJ ou nas universidades privadas, o que é a precarização através da EAD, porque isso tudo são eixos diferentes e o debate muitas vezes fica misturado. Mas isso, na verdade, nem vem ao caso nesse momento, porque se está sendo impossível a gente fazer educação presencial, também está impossível fazer EAD como ela existe no mundo, porque a EAD ela requer um tempo de planejamento, estruturação do curso, treinamento de quem vai operar a plataforma, e nada disso, né, foi possível, dado o quão rápido e abrupta foi essa transformação, essa nossa necessidade de adaptar para essa nova realidade. Então, o debate ele é principalmente sobre o que é esse ensino remoto que vem sendo chamado, né? Enfim, pessoas estão usando terminologias diferentes, eu estou indo com ensino remoto emergencial, que é uma coisa completamente inédita,
ninguém nunca fez isso no mundo, então ninguém está podendo ensinar muita coisa para ninguém. É um momento intrinsecamente experimental e que faz parte desse momento a gente descobrir os caminhos nele. E eu falo sobre isso, e eu acho muito importante que a gente esteja atento a isso, porque a gente não sabe quanto tempo essa situação vai demorar, a gente não sabe como será o retorno, tem gente falando que não vai dar para retornar de vez, porque não vai poder botar todo mundo em sala ao mesmo tempo, então talvez parte da carga horária ainda tenha que ser feita à distância, para que menos gente se reúna presencialmente. A gente não sabe se vai ter outros momentos de distanciamento nos próximos 2 anos. Tudo isso vem sendo ventilado, então é muito importante que a gente descubra uma solução para como a universidade funciona nessas condições. Porque se nós, que estamos preocupados com a inclusão, em não deixar ninguém para trás, não nos preocuparmos, alguém menos cuidadoso vai vir com essa solução e vai implementar esse padrão. Então, assim, eu tenho falado muito sobre isso, acho urgente que a gente faça essas investigações, vá descobrindo o que funciona com esse olhar da inclusão, para que a gente consiga estabelecer um novo padrão para as universidades e também para anunciar para a sociedade, gente, é possível sim viver em distanciamento de forma mais inclusiva, sem deixar algumas pessoas para trás. E aí eu falo sobre isso com muito... entendendo que eu posso muito bem estar sendo mal interpretada, eu não estou sugerindo que a gente adote automaticamente o ensino virtual porque não pode parar. Não é essa a minha fala. A minha fala é que a gente descubra qual é a forma de funcionar à distância, porque essa realidade se colocou e a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre o uso das tecnologias, porque a gente vem tentando achar esses caminhos, e não digo nem só a gente, né? Os padrões que vêm sendo colocados por outros setores, enfim, gente que não pode deixar de cobrar mensalidade, então tem essa pressão de apresentar alguma coisa e dizer que isso é solução. As referências ainda estão sendo muito o que acontece no presencial. E aí você tentar mimetizar isso para o ambiente virtual acaba empobrecendo muito a experiência para o aluno e deixando alguns para trás. Então, isso de simplesmente, eu daria uma aula numa sala de aula, agora eu dou aula diante de uma câmera. Isso requer que os alunos estejam disponíveis no horário que você definiu que tem que estar disponível. Isso requer que todas as internets de todo mundo, que todo mundo tenha acesso à internet no mesmo momento, que ela funcione adequadamente. Então, tudo isso vai dificultando e tornando... Né, como é que você dá uma aula para 40 alunos no Zoom? Como é que se dá essa interação? Né? As pessoas falam umas por cima das outras. Né? É muito mais difícil. E eu acho que tem alguns caminhos, se a gente olhar para a educação à distância, que não é o que a gente está fazendo, a gente consegue descobrir algumas outras ferramentas que também podem ser utilizadas. A Ana, né, como a Verusca já falou, está tendo já a experiência como aluna na Unicamp, seria interessante ouvir dela como tem sido essa experiência, o que funciona, o que não funciona, mas eu acho que uma das questões chaves que a gente precisa perceber, eu acho que tem 2 caminhos pelos quais a gente devia caminhar, né? O primeiro é um mapeamento dos estudantes quanto não só o acesso às tecnologias, que já é uma informação preciosa, mas também a disponibilidade, seja disponibilidade de saúde, por exemplo, física e mental, e disposição para se engajar num curso, porque é importante que a gente perceba que os alunos que têm a disponibilidade e têm o interesse, e só não têm o acesso tecnológico, é muito importante que esses sejam atendidos. Então, a solução que a gente vai encontrar vai ser tem que ser uma solução que atenda essas pessoas, porque algumas pessoas não estão disponíveis no momento, porque ou elas estão doentes, ou elas estão cuidando de alguém doente, ou elas estão tentando lidar com família, filho ao mesmo tempo. Então, isso é uma questão muito mais difícil da gente resolver dentro do âmbito da universidade. Mas o aluno que tem disponibilidade e só não tem o acesso tecnológico, esse é o nosso desafio. É para esse aluno que a gente tem que trabalhar agora e incluí-lo, porque a solução que for para ele vai servir também para o que tem acesso à tecnologia. Mas é a solução mais inclusiva. E aí, tendo dito isso, uma das questões chaves para a gente repensar o uso das tecnologias e quais são as estratégias mais adequadas de educação nesse momento, passa pela questão da sincronicidade. Então, essa coisa do fazer uma live,
que requer que as pessoas estejam disponíveis no horário que você, professor, definiu, ela é menos inclusiva do que estratégias que são assíncronas. Então, essa dosagem, o momento síncrono, ele é interessante para manter os vínculos, afetos e mais trocas. Mas as trocas, elas também podem acontecer de formas assíncronas. Então, atividades em que você pede para o aluno fazer alguma coisa, e aí você troca os trabalhos entre alunos, eles leem uns dos outros, compartilham e comentam. Existem muitas ferramentas de wiki, de fórum, que você tem como fomentar essa troca entre os alunos, mas de forma que cada um consiga fazer no horário que lhe cabe, que é mais adequado para a sua realidade. Então, eu tenho batido muito nessa tecla da gente ficar preso, porque às vezes a gente pensa assim, ia dar aula, tá essa moda das lives, tudo agora é live, então vou fazer minha aula como uma live. Aí a gente inevitavelmente esbarra na questão técnica, inevitavelmente esbarra na questão que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode naquela hora, e o que acontece depois. Mas existem inúmeras outras ferramentas digitais, inclusive o CDR funciona há 20 anos, então se hoje a gente acha que a internet é um problema, imagina 20 anos atrás. Então, assim, você ensinar remotamente, você promover a troca remotamente, é possível se utilizando de outras ferramentas. E eu acho muito importante, urgente, meu apelo que a gente, né, juntos pensemos sobre como caminhar daqui para frente, porque é muito importante que nesse momento a universidade se coloque como um laboratório de soluções para a sociedade. Da mesma forma que nas biomédicas e nas engenharias já está sendo visto dessa forma por conta das pesquisas do vírus e desenvolvimento de equipamentos, é importante que nós, das ciências humanas, também estabeleçamos certas soluções, sabe? É assim que se trabalha de uma forma mais humana, é assim que se trabalha respeitando o limite do outro, é assim que é possível trabalhar mesmo em distanciamento, trabalhar, ensinar, se relacionar, né, de forma mais inclusiva. E eu acho que isso passa por esse mapeamento desses alunos que têm o interesse e a disponibilidade, mas não necessariamente têm a tecnologia, porque o que a gente descobriu, porque às vezes ele não tem a tecnologia, mas ele não tem constantemente, ele não tem um pacote de dados muito grande, mas se for uma coisa que só requer o acesso uma vez na semana, talvez seja possível, as pessoas ainda estão saindo para fazer compras no mercado e voltar uma vez por semana, então assim, tem que entender um pouco melhor quais são as reais restrições, para a partir delas buscar, e aí experimentar coisas diferentes, porque não vai ser uma solução única que vai se aplicar para todas as disciplinas, sejam as de 60 alunos, sejam as de 5 alunos. Assim. A gente tem que ter um leque de possibilidades para ir experimentando e avançando no debate. E é isso. Obrigado, Bruna. Ótimas colocações, já trouxe algumas ideias aí para a gente, que é o que a gente está precisando, né, nesse momento. Ter algumas ideias para ir pensando possibilidades futuras. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu passo a palavra então agora para a Ana Garcia. Oi, gente, bom dia. Também queria agradecer do ENF pelo convite e eu vim aqui para falar um pouco, eu sou estudante da graduação na Unicamp e eu vim aqui para falar um pouco da experiência do AD que já está acontecendo nas algumas universidades públicas, como aqui na USP, por exemplo. Nossas aulas foram uma das primeiras a serem suspensas, né? Se eu não me engano, foi a primeira universidade a suspender as aulas no meio de março. E esse ensino à distância, que a gente está caracterizando como ensino emergencial à distância, porque, como a Bruna disse, não é exatamente o que o ensino à distância deveria ser, começou no fim de março para o início de abril aqui. Se eu não me engano, o prazo para Pessoal? Alô? Eu acho que a Ana caiu. Ana caiu, já está voltando. Vamos esperar um pouquinho. Boa. Eu voltei. Voltou. Problemas de internet também. Mas, enfim. Eu não sei até onde vocês me ouviram, na verdade, no que eu estava falando. Mas vou retomar, enfim. A gente ouviu, só que você falou que foi uma das primeiras a suspender e que recomeçou no final de março.
O prazo para as atividades não presenciais começarem, das disciplinas que não foram suspensas, que tiveram disciplinas que foram suspensas, mas foram bem poucas, na verdade. Acho que no meu instituto foram coisas de 3 ou 4 dos 3 departamentos. Era até 15 de abril, e desde então a gente está levando o semestre assim. Tem uma série de problemas nessa ideia de levar o semestre assim sem planejamento. Como o Bruno falou, um dos maiores problemas é a falta de planejamento. Não teve uma centralização de plataforma de ensino à distância, como eu sei que o CDRG tem. A gente tem usado principalmente as plataformas do Google, porque a Unicamp tem uma parceria com o Google, mas nem todas estão funcionando assim. Enfim, outro problema é que nem todo mundo tem familiaridade com essas plataformas, ou seja, principalmente bem no início foi complicado, alguns professores não sabiam usar, alguns alunos não sabiam usar, até a gente começar a sentar, começar a caminhar, abril não foi exatamente o mês mais produtivo. E além desse problema da falta de familiaridade com os equipamentos, a gente tem a falta de acesso aos equipamentos, apesar da Unicamp ser uma universidade muito elitizada, não são todos os alunos que são de elite. Tem muita gente que não tem acesso aos equipamentos e tem disponibilidade. Então, a Unicamp começou um processo de empréstimo de equipamentos para os alunos, só que esse próprio processo de empréstimo é um pouco problemático, porque ele exige um deslocamento até a universidade, que às vezes não é possível, porque os alunos já voltaram para das cidades natais logo que começou, né, a suspensão das aulas. E é complicado também porque Campinas é um dos focos da transmissão do coronavírus, né? Imagina, você que mora longe de Barão Geraldo, Campinas é uma cidade enorme, tem que se deslocar até a Unicamp de transporte público, é arriscado. Enfim, mas para além desse problema do próprio acesso aos equipamentos, que a gente está tentando resolver, mas não é exatamente, nunca vai ser completamente resolvido, é difícil acessar todos os alunos, e eu acho que a gente não pode levar alguma coisa para frente deixando os alunos para trás, quaisquer que sejam. O problema da disponibilidade dos alunos que têm filhos, têm que cuidar de crianças que não têm mais aula, né? Que às vezes eles estudavam no mesmo horário que os filhos estavam na escola, não tem mais como levar as coisas assim. Tem que cuidar de parentes idosos, tem que cuidar de pessoas doentes. São pessoas que não têm disponibilidade, não têm saúde emocional para acompanhar as aulas agora, cursos que exigem muito, são cursos complexos, mesmo feitos à distância, às vezes principalmente feitos à distância, porque o ensino à distância ele exige uma disciplina, né? Ele exige você saber lidar com o seu próprio tempo, porque nem todo mundo tem, e é uma disciplina que é difícil de você desenvolver assim no meio de uma pandemia, com estresse emocional constante. Enfim. E eu não acho que a gente também deve deixar esses alunos para trás, sabe? Porque as pessoas se matricularam no curso presencial, elas tinham condição de fazer um curso presencial e agora são deixadas para trás pela implementação do ensino emergencial à distância. Enfim, na questão das atividades, a gente tem, como eu falei, não tem sido centralizado, a gente tem tido atividades de diferentes formatos. Algumas aulas têm sido por meio de lives, usando plataformas como o Google Meet, o Zoom, o que traz uma série de complicações que a Bruna falou sobre também. Tem algumas atividades, pelo menos na minha experiência pessoal, têm sido mais produtivas, eu tenho levado melhor as disciplinas, tenho sentido que eu estou aprendendo mais, são justamente as atividades assíncronas, as aulas em áudio, as discussões por textos, por lista de e-mails, o que não substitui a troca em sala de aula, mas ajuda um pouco a lidar com a transmissão de conteúdos nesse contexto estranho que a gente está. Enfim, na questão das avaliações, tem algumas disciplinas que flexibilizaram as avaliações, que são entregues coisas que não estão, os relatórios não são obrigatórios, as resenhas não são obrigatórias, tem algumas que elas continuam sendo obrigatórias para nota, o que não é muito legal com quem não tem a mesma disponibilidade que eu tenho, por exemplo, de ter uma conexão boa, de ter um ambiente de estudo em casa. Tem atividades tem disciplinas que eu acho que é mais problemático, que estão contando com a ideia de que as aulas vão voltar e de que nós vamos ter provas presenciais, com uma sala cheia outra vez, quando as aulas voltarem. Tem disciplinas que têm horas de estágio para serem cumpridas, né, que não foram suspensas com a ideia de que a gente vai voltar. E eu acho que é muito difícil a gente trabalhar com essa ideia que a gente vai voltar para ter a prova
dentro da sala de aulas da Unicamp, no meio desse momento de certeza que a gente está, né? A gente vai manter uma disciplina que a finalização vai ser complicada, assim. A ideia de aplicar uma prova agora, a ideia de você juntar 40 alunos numa disciplina de primeiro semestre, por exemplo, para fazer uma prova numa aula, numa sala de aula cheia. Por fim, acho que basicamente tem sido essa a experiência que a gente tem tido, um pouco díspara, assim, de disciplina para disciplina, um pouco improvisada, com uma barreira não só de equipamento, mas também de experiência pessoal de cada estudante, que tem deixado bastante gente para trás. A minha opinião pessoal, assim, saindo um pouco da esfera do depoimento, que foi o que eu tentei fazer aqui, o que eu fui chamada para fazer aqui, na verdade, eu agradeço muito o convite, porque acho que é importante a gente ver como tem sido nas outras universidades antes de começar a tentar implantar algo, né? Como tem sido as outras experiências. É de que, enfim, a minha ideia é de que a universidade, ela é um lugar de transmissão de conhecimento, mas ela também é um lugar de geração de conhecimento, né? E é difícil a gente estabelecer essas trocas que geram novos conhecimentos à distância, sem ter sido preparado para isso, ou sem ter aprendido a ter disciplina para isso. Óbvio que eu acho que é possível, tanto que o CEDEST funciona, mas do jeito que a gente está fazendo agora, eu acho que a gente está levando o semestre para frente para cumprir um calendário, mas a gente está tendo um semestre um pouco vazio, né? Um pouco perdido. E, enfim, nossa função como estudantes ou talvez como professores universitários não é cumprir um calendário, mas fazer que a universidade funcione como o projeto de universidade que a gente acredita. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu dei uma travada aqui, porque a noção de que eu estou sendo assistida me assusta um pouco. Mas obrigada pela atenção. Eu vou passar a palavra de volta para a Verusca, então. Muito obrigada, Ana. Foi ótimo ouvir sua experiência aí na Unicamp, como está sendo. Depois a gente vai fazer mais comentários. Vou passar a palavra agora, então, para a professora Renata Maldonado. Está ouvindo bem, Renata? Ou está travando aí? Renata? Renata, acho que está com problema na internet. Renata? Um dos problemas que a gente tem falado sempre, né? A questão primeira da rede. Acho que Renata travou um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Bom, já vou fazendo então um resumo aqui enquanto a Renata volta. Travou mesmo. Então, em relação a gente poder retomar, né, nossas aulas utilizando EAD, né? Primeira questão isso que a gente está vendo agora, né? A questão técnica. Isso é a primeira coisa a gente enfrentar, né? E aí eu acho que a Bruna colocou muito bem como que a gente pode ter tarefas assíncronas, né? Sendo melhores do que tarefas síncronas. E que a gente utilizar pensar um modelo de universidade como a gente tem em ensino, pesquisa e extensão, não é só pegar e transformar o que a gente faz em sala de aula, o nosso papel como professor, não é só pegar o que a gente faz em sala de aula e transformar numa teleaula, por exemplo. Não é isso. O que a gente faz em sala de aula e na universidade como produção de conhecimento vai para além disso, né? De estar conversando agora aqui ou transformar a aula. Não é só, quando a gente fala numa aula de ensino à distância, não é uma aula só conteudista, né? Não é só passar aquele conhecimento e pronto. A gente tem toda uma interação, tem um planejamento que é diferente, né? Então, nós não podemos agora, de uma hora para outra, em 15 dias, um mês, pegar um modelo de ensino que é presencial e simplesmente utilizar uma ferramenta à distância ou online sem preparo nenhum, né? Na universidade. Então, a gente, primeiro, tem a questão da tecnologia, segundo, tem a questão de um planejamento. Renata está voltando.
Renata, tá nos vendo? Oi. Porque agora voltou. eu sim, bloqueei pro Chrome, porque estava dando muito problema no outro. Vamos ver se melhora, porque eu particularmente perdi muita coisa, porque tá caindo bastante, entendeu? Tá. Seu áudio tá travando um pouco, mas eu acho que dá. Vamos lá, então, vou passar a palavra para você, então. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Eu estava fazendo um breve resumo aqui, mas já posso passar a palavra para você. Só não estamos te vendo. Renata? Bom, meu nome é Renata Maldonado. Tá ruim. Falo assim mesmo, o que eu faço? Vai falando, se estiver ruim eu te aviso. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, meu nome é Renata Maldonado, eu sou professora do Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem da UENF, trabalho no curso de Pedagogia e sou professora do Programa de Políticas Sociais da Universidade no CCH, né? Bom, eu, na verdade, organizei minha fala para trazer algumas problematizações das implicações do uso do ensino à distância, né? Uma conjuntura tão adversa como a que nós estamos passando nesse momento. Então, assim, primeira questão é que eu acho que é importante nós, enquanto profissionais da educação, pensarmos qual é a concepção de educação que está por trás, que nós estamos defendendo, né? E aí tem uma questão que se relaciona se nós estamos buscando a aprendizagem, que aprendizagem é uma palavra, inclusive, que ela tem se sobreposto na a palavra educação nos documentos oficiais do Estado brasileiro nas últimas décadas, falando de você possibilitar que o educando ele apreenda os conhecimentos que são produzidos pela humanidade, educacional, centrada no conceito de educação, que esteja relacionado à apreensão desses conteúdos, claro, mas também numa perspectiva de formação humana do homem em sua integralidade, no sentido da educação possibilitar, mas também que ele se compreenda enquanto sujeito histórico e enquanto ser social, né? Então, essa é uma questão que eu acho que assim, dependendo dos objetivos que você quer trabalhar, né? A questão dos meios que você vai utilizar para atingir esses objetivos, eles têm implicações, né? A segunda questão que eu acho que é importante travar nesse debate aí, sobre as implicações do ensino à distância, é quais interesses estão sendo contemplados com essa perspectiva, né? Porque nós temos a partir particularmente da década de 90, nós temos uma articulação, né, de grandes corporações como a Microsoft e a Google, né, atuando, e outras empresas atuando paralelamente ou em articulação com o Estado brasileiro, tentando, digamos assim, se infiltrar no mercado educacional. No caso do ensino superior, isso vem sendo sistematicamente jamais sendo implementado, né? A expansão do ensino superior, a partir da década de 90, a educação à distância foi um dos vetores principais, tá? E a partir de 2006, particularmente com o governo Temer, essas corporações, elas têm, digamos assim, atuado, pressionado, digamos assim, o Estado brasileiro para se
articular no... Pessoal, vamos esperar um pouquinho, ver se Renata volta. Bruna, enquanto Renata volta, você quer falar? Luciane está fazendo uma colocação ali. Desculpa, obrigada. A transmissão da Renata está muito ruim. Bruna, você gostaria de falar... Renata está voltando. Peraí. Não. Bruna, você gostaria de falar, então, enquanto Renata volta, falar um pouquinho da atuação do Lerman na educação? Enquanto Renata retoma? Ou quer deixar para depois? Seu microfone. Não, eu posso falar um pouco sobre isso. Esse foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Eu fiz um mestrado em ciência política e justamente o meu objeto de estudo foi a Fundação Lehman dentro do quadro disso que a Renata estava falando ainda agora, né? Que é a influência de agentes do setor privado, de empresários, do terceiro setor, imbricados com o Estado, né? Trabalhando em articulação com o Estado para a implementação de uma agenda da educação. A Renata estava puxando para o lado da questão da privatização do ensino, e isso está presente, isso existe no ensino superior, né? A maioria das matrículas estão no setor privado, que foi muito fomentado também com políticas como do FIES e do ProUni, em que só o governo paga a mensalidade cheia, né? Ou se você é um aluno e quer se matricular nessas instituições, sempre tem um desconto, mas o governo pagava a mensalidade cheia, então essas instituições se fortaleceram muito a partir dessas políticas. Mas eu acho que se a gente analisa a questão das fundações, em particular, que atuam na educação, a questão vai além do lucro imediato e de privatizar a educação, mas sim numa agenda e numa concepção de educação, que também foi outra coisa que a Renata estava buscando, assim, do que se espera da educação nesse momento. Então, é urgente, nesse momento em que o MEC é o caos que quem está fazendo a articulação entre os estados e tentando trazer e levar informação, e a gente tem que entender que muitos dos municípios são carentes, não sabem o que fazer nesse momento. Aí chega uma fundação dessas, cheia da grana, com uma solução pronta e fala, segue por aqui, eu acho quase normal que alguns secretários municipais sigam por aí, porque eles realmente estão um pouco perdidos, e por isso que eu acho que é importante a universidade pública assumir esse papel e dizer, não, é por aqui que vai. Eu acho que é muito importante que a gente se recoloque, porque já é difícil a gente conseguir pautar a mídia, a gente já tem menos recursos, a gente já sai, né, 3 léguas atrás nesse debate. Mas se a gente nem ao menos tiver uma solução nossa para colocar na mesa, eu percebo que a gente vem perdendo muito de WO. Eu tenho acompanhado muito de perto as discussões na LERJ da implementação da EAD na rede estadual do ensino médio. E eu tenho falado sistematicamente nas plenárias virtuais que eu tenho atendido. Assim, eu concordo com todas as críticas que estão sendo feitas ao Pedro Fernandes, mas a gente não está propondo nada. E ele vai sempre falar melhor do que nada. Então, a gente não pode ser nada. A gente tem que formular uma solução nossa, uma saída nossa, de como, mais inclusiva, de como se faz. Porque aí a gente perde, mas a gente perde tendo apresentado alguma coisa. Enfim, encerrei bem na hora que a Renata voltou. Muito bom, vamos lá, Renata voltou. Isso mostra exatamente como é que vai ser o nosso ensino à distância se a gente não tiver. Como é que a gente pode pensar no ensino à distância inclusivo com esses problemas de tecnologia tão grandes que a gente tem? Vamos lá. Então, deixa eu retornar. Eu estava falando da conjuntura do governo Temer, né? A partir do governo Temer, a gente tem algumas ações, digamos assim,
que já demonstram uma articulação maior, né, do Estado brasileiro com essas corporações internacionais, tais como, por exemplo, houve uma duplicação da carga horária da EAD na educação, no ensino presencial, agora é a possibilidade de 40%, e nós temos a reforma do ensino médio, que possibilita até 30% da carga horária em EAD na educação básica, né? Então, assim, são aproximações que vêm sendo realizadas. Porque, assim, é importante quando a gente pensar, quando a gente está falando dessa modalidade de ensino, como é que o Estado brasileiro ele vem se articulando nessa modalidade de ensino. E aí a gente tem um papel, inclusive, da iniciativa privada até maior do que o poder público, né? Que o CCERJ, por exemplo, é uma das experiências que vem nesse sentido, tentando utilizar, né, o ensino à distância como uma outra possibilidade de acesso ao ensino superior, tá? Bom, por fim, eu queria problematizar um pouco a questão da utilização do ensino remoto, né, dessa modalidade de ensino remoto, porque é importante também entender o seguinte: eu estou falando enquanto professora de um curso presencial, né, em que a gente está discutindo a possibilidade de inserção do ensino remoto numa conjuntura específica, né? E aí nós temos alguns problemas, né? Que assim, a UENF é uma universidade localizada no Norte Fluminense, que atende muitos alunos de fora, particularmente das regiões assim, em torno de campus. Aí eu estou falando do curso de pedagogia, porque que é o público para o qual eu trabalho, né? Então, eu acho 3 questões que eu acho que são importantes para serem pensadas, porque, primeiro, um público, eu sou professora de um curso noturno, que os alunos têm dificuldades de acesso em suas casas a essas ferramentas, né? São alunos quase que hegemonicamente trabalhadores, inclusive, né? E que só puderam ter acesso ao ensino superior porque é um ensino superior público, né? Ou seja, não é pago. Essa é uma questão. Então, isso é um problema porque, no sentido de você possibilitar essa inclusão, quer dizer, de você possibilitar o acesso desse aluno, a gente está até fazendo a coordenadora do curso atualmente, ela está até fazendo uma pesquisa para identificar, assim, em termos mais precisos, qual é o percentual de acesso às tecnologias pelos alunos de pedagogia, mas ainda não temos essa informação precisamente, né? Mas eu diria que é baixo, tá? Então, e aí nós temos um problema, porque eu, por exemplo, acompanhei o parecer do Conselho Nacional de Educação na semana passada, que é o órgão que vai regular, né, a utilização das aulas remotas nessa conjuntura. E o Conselho Nacional de Educação, na verdade, ele estabelece diretrizes, mas ele não diz como é que as instituições devem executar. Agora, uma questão que foi tocada, por exemplo, é que o Estado sabe que não pode, por exemplo, contemplar todos os alunos nessa modalidade, em função desses problemas, da dificuldade de acesso, e as instituições, elas têm que encontrar, digamos, mecanismos de conseguir o acesso a todos os alunos. Então, por exemplo, no caso aí que a Ana está falando, quem não tem acesso à rede, né, ou tem um pacote de dados muito baixo,
a UENF teria que, por exemplo, mandar material, fazer entrega domiciliar, encontrar a estratégia de que o aluno tivesse acesso a esses conteúdos de outras formas. E eu acho que isso é uma questão que é importante de ser mencionada. Porque, assim, além da dificuldade com os estudantes, nós temos uma dificuldade institucional, e aí eu estou falando no caso do CCH, em que a possibilidade, por exemplo, de utilização a possibilidade, o acesso à internet é muito ruim, muito reduzido, né? Nós temos na instituição, por exemplo, alguns laboratórios em que os professores fizeram cotização, né, pagando com o próprio salário uma internet melhor para conseguir trabalhar na instituição. Então, eu estou falando de uma realidade nossa aqui, tá? A outra questão, assim, para encerrar, que eu gostaria de chamar a atenção é a seguinte: nós estamos numa conjuntura muito adversa, em que, além em que eu me pergunto se o acesso à técnica, né, à tecnologia, ele é o ponto principal dessa discussão. Porque nós estamos falando de um problema social sanitário bastante grave, em que mais de 50% da população brasileira teve que ir para as filas da Caixa Econômica, conseguir o auxílio de R$600, e aí eu acho que boa parcela dos meus alunos da pedagogia provavelmente estariam nesse modelo, porque são trabalhadores, sobretudo, informais, né? E que precisam lidar com a busca de meios materiais de existência, né, diariamente. Então, eu acho complexo. E aí, eu fico me perguntando como a universidade consegue, na verdade, se inserir nesse contexto todo, entendeu? Então, são algumas questões que eu acho que são importantes da gente considerar, para não ficar uma discussão só em cima do acesso ou não à internet, entendeu? Porque, assim, nós estamos quer dizer, essa questão da situação de trabalho, né, dos estudantes e das suas famílias nesse momento, que é o público para o qual eu trabalho, eu acho que é uma questão que tem que ser considerada também, tá bom? Então, é isso, obrigada, e desculpe aí os problemas técnicos. Oi, Renata, obrigada. E agora, no final, funcionou melhor. Deu uma parada. Deu uma destravada. Então, eu queria fazer um resumo rapidinho antes de colocar algumas questões aqui do público, né, que está nos assistindo hoje. Então, a gente falou alguns pontos importantes. Primeiro, vou retomar pela Renata, que a gente tem, na verdade, que pensar uma concepção de educação. Um ponto que a Renata trouxe importante, assim, qual é a questão de educação não é meramente passar um conteúdo, né? Então, você tem que pensar o que é essa educação para o aluno, formar, né? Você tem uma educação cidadã que requer uma inclusão, né? Uma inclusão social. Isso já vem sendo discutido na universidade há algum tempo. Com essa questão agora, né, de Covid e o problema do acesso à universidade, a gente está tendo que continuar pensando nesses termos, ou seja, que EAD, a gente, de certo que nós não queremos ficar parados e nem ficar como Bruna colocou, né, esperando uma solução que venha de fora. Então, por isso que a gente está aqui debatendo, né, a partir, por exemplo, da iniciativa da UENF. Cabe também, nós temos outros fóruns de discussão, né, dentro da própria universidade. Que isso, não sei, a gente, pelo menos eu não tenho visto muito, assim, outros fóruns de discussão. Então, nós precisamos debater que modelo, então, de
de ensino à distância nós queremos ou podemos ter dentro da nossa realidade, né? Que é uma realidade que os alunos não têm acesso à internet, não têm acesso à conectividade, né? Se nós aqui estamos com esse problema, cai toda hora. Então, assim, que modelo nós podemos ter nessas circunstâncias de coronavírus aí e sem muito tempo para planejar as atividades, tanto dos estudantes como treinamento dos professores. Eu vou agora... Deixa eu ver algumas questões aqui para passar para vocês. O pessoal hoje está mais quietinho, não fez muito... Não perguntou muita coisa, não. Espera aí. Bruna já falou da questão... Foi da sua dissertação, né? Isso. Tá. Ricardo Nóbrega colocou como a questão da conexão, né? Professora Adriana Jardim de Almeida deu a ideia de nós, para quando a gente tiver conexão instável, né? Que nós poderíamos gravar as aulas para ficarem disponíveis para os alunos e depois ter uma outra forma dos alunos tirarem as dúvidas, né? Isso é uma ideia, mas que requer, né, também uma elaboração. Depois, se Bruna quiser, ou alguém quiser comentar um pouco isso, se essa questão da gravação é um modelo assíncrono, né? Professor Ricardo toca num ponto importante. Já seguindo esse modelo, por exemplo, de videoaula, né? Ou de você gravar vídeo, como é que fica a questão dos direitos autorais, direitos de imagem, né? Dos professores, por exemplo, se isso não geraria para nós, por exemplo, uma minimização do nosso trabalho no futuro, né? Qual seria, na verdade, isso aí é até uma questão para a Renata, qual é a função? Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar e tentar responder nesse momento é assim, tudo bem, não podemos ficar parados, mas de que forma nós podemos incorporar a EAD ou ensino online sem que nós percamos a função social do professor? Qual é essa função social, né? É simplesmente jogar um conteúdo? Né? É passar um conteúdo? É gravar uma aula? Porque qual é a diferença entre eu gravar uma aula ou o aluno ler um livro? Eu não sei, tem que, né? Estou colocando aqui para a gente pensando. O que nós fazemos na universidade que está para além disso, né? De uma questão meramente conteudista? Eu tenho umas observações sobre isso, posso? Pode falar. Eu ia falar justamente isso, assim, a questão do direito autoral e direito de imagem, o que eu posso compartilhar é a decisão do CEDERJ. O CEDERJ, a gente se entende como um órgão público, nós somos pagos pela sociedade, o trabalho não é nosso. A gente é pago pela sociedade para produzir isso. Tudo que a gente produz no CEDERJ é aberto, não pode ser utilizado com fins lucrativos, mas fica numa plataforma aberta. Inclusive, hoje em dia, os professores de ensino básico que queiram, né, que estão precisando buscar recursos, podem usar o nosso banco e fica tudo disponível. Isso é uma decisão que foi tomada e que eu acho acertada nesse sentido, já que somos servidores públicos, estamos colocando a coisa pública. Quanto à questão da diminuição do nosso trabalho, eu acho que justamente cai nessa questão que a Renata levantou da concepção de educação. Se a gente entende que educação é meramente transmitir um conteúdo, uma videoaula estaria esvaziando e você nunca mais vai precisar dar uma aula na vida porque a videoaula está feita. Só que na concepção de educação, que eu acredito e que pelo que eu entendi das falas, né, compartilhamos todos aqui, é que o papel do professor vai muito além disso. Então, as aulas, elas são, na verdade, ponto de partida para as discussões, para as provocações, para que os alunos tragam. Então, eu acho que, inclusive, eu tenho muitas amigas que trabalham na rede, na educação básica privada, seja em escolas, seja em cursos de inglês. E essas pessoas estão enlouquecidas, gravando vídeo, botando vídeo, quando, na verdade, hoje em dia... existe, né? Não é nem hoje em dia, né? Desde lá de Vygotsky, nada novo,
existe uma outra concepção, que os alunos tragam o que eles qual é o conhecimento prévio deles sobre determinado tema. Deixa eles trocarem entre si, deixa eles apresentarem entre si, escreverem textos entre si, gravarem vídeos e compartilharem uns com os outros. E aí o professor entra estimulando, fazendo perguntas de aprofundamento, suprindo lacunas, corrigindo, né, concepções que estavam um pouco equivocadas. Eu não vejo como a tecnologia supre. Se a gente estiver no modelo de educação, numa concepção de educação que é humanista, de formação integral, etc., etc., a gente pode ter todas as crianças de elite com a melhor tecnologia do mundo e ela não vai suprir o papel do professor. Assim, isso não é uma preocupação que eu tenho, é uma questão da gente descobrir como se faz isso, que a gente domina também e faz quase naturalmente, né, depois de anos de experiência, parece muito natural o que os professores fazem em sala de aula, mas não é assim. O professor começa a dar aula, não tem essas mesmas artimanhas. E é a mesma coisa agora na modalidade à distância. Como a Ana falou, no início é bem complicado, porque é tudo novo para todo mundo, mas a gente tem que aceitar que vai ser difícil e vai ser complicado para todo mundo e a gente vai errando e vai acertando, refinando esse modelo. Enfim, era isso. Então, trazendo um outro comentário também, professora Ana Jardim também faz esse ponto de que não vai ser fácil, mas que precisamos, né, pensar algum modelo, né, e eu concordo com ela que a gente tem que pensar, estamos fazendo isso aqui, né, eu só acho, pessoalmente, que nós temos que pensar também, como eu coloquei, né, por exemplo, sobretudo na UENF, né, onde eu e Renata estamos, né, trabalhando, pensar em outros fóruns dentro da própria universidade, né? Pensar de forma coletiva, porque na live anterior, que foi sobre EAD também, nós trouxemos a questão assim, a gente tem que pensar uma solução que surja no coletivo, né? A partir de uma proposta coletiva e que sirva para contemplar os alunos, né? Todos os alunos. Agora, não propostas individuais, como às vezes a gente vê um professor adotando um tipo de ferramenta, quando, né, tentando resolver somente para seus alunos. Então, nós temos que ter um coletivo debatendo e uma solução coletiva. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ana, Renata, eu estou vendo aqui uns comentários aqui. Então, tivemos essa ideia, né, também da videoaula, que pode ser uma ferramenta assíncrona. Então, assim, a gente pode pensar alguns modelos assíncronos, né, e síncronos e assíncronos, para tentar sanar esse período, mas, de toda forma, tendo claro que modelo de educação a gente quer, né? Eu acho que isso está ficando mais claro para a gente. E eu acho que é importante também um debate desse modelo e de uma metodologia que inclua os estudantes, né? Por isso que estamos com a Ana aqui hoje, né? Um modelo educacional que inclua os estudantes. A Adriana, mais uma vez, colocou também que os estudantes estão se sentindo, né, deprimidos, improdutivos, solitários, e que a gente pensar alternativas para começar já a trabalhar com eles seria importante. Eu posso falar? Pode, fala. Então, sobre isso, eu estou lendo aqui os comentários. Tá. Sobre isso, claro, né, é difícil você ter estabilidade emocional no meio do caos que a gente está vivendo, mas eu não acho que a solução para se sentir solitário ou se sentir mal, que muita gente está, é você colocar pressão em manter um curso que é puxado, pelo menos, assim, na minha experiência, é um curso difícil. Os cursos são difíceis, em casa, sem preparo, e às vezes isso gera mais estresse. Óbvio que é bom você ter alguma coisa para se distrair, mas eu acho que isso não tinha que ser visto como obrigação para você poder se formar no tempo certo. Você fica com uma certa pressão de estar sempre atrás dos outros que estão conseguindo manter. Eu acho que essa ideia está perpetuando uma inequidade entre os estudantes, sabe? Ainda mais você vai dar atenção para esses estudantes que têm condições e querem fazer, mas quem não tem, sabe? Eu acho que a universidade se pretende pública, ela tem que, pelo menos, proporcionar uma certa equidade da maneira que ela trata os estudantes.
E eu acho que tem outras maneiras que você pode propor, por exemplo, atividades, mas que estão fora das disciplinas, ou que não vão ser obrigatórias, que quem quiser pode continuar se manter estudando, quem tiver condições, mas acho que a gente colocar isso como caráter de ensino à distância, como caráter de você estar cumprindo o seu curso, é complicado, assim. Eu não vejo problema em manter grupos de estudos, por exemplo, que não tem caráter avaliativo. Mas eu não sei se a melhor solução para se sentir solitário, deprimido, é você continuar estudando sempre. Até porque nesse momento do isolamento a gente tem que aprender a lidar consigo mesmo e talvez tentar ficar escapando não seja uma solução muito viável. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal também. Eu sou só estudante de graduação também. Um outro ponto também que a fala da Ana me fez lembrar é em relação que a gente teria que pensar uma outra metodologia também de avaliação para as aulas que são mais técnicas, né? Aulas que envolvem a questão prática de laboratório, né? A gente aqui está pensando muito a partir do modelo das humanas, né? Isso seria uma outra questão. Tem um comentário aqui da professora Raquel Garcia, que diz assim, ó, tem vários professores, inclusive no meu laboratório, que estão querendo retornar às atividades normais, né, entre aspas, e outros fazendo aulas live. Então, assim, ela falando de alguns professores que estão individualmente fazendo ações, né? Renata? Não, eu só queria comentar essa questão, porque além que isso tem me incomodado muito, porque Qual assim, questão? a questão que você acabou de falar, que a Raquel traz, né, de professores fazendo live, assim, primeiro assim, ontem morreram 700 pessoas. Voltar às atividades normais, eu não sei em que mundo essas pessoas estão, né? É uma coisa que eu não vou nem discutir. A questão das lives, primeiro que eu acho assim, que a gente tem que pensar o seguinte: não há uma decisão nem no âmbito do Conselho Nacional de Educação e nem na UENF, enquanto instituição, de que essas aulas poderiam estar ocorrendo. E de que elas, por exemplo, serão válidas como atividades pedagógicas nesse semestre. Então, eu acho que isso, inclusive, deveria ser dito aos alunos, porque, assim, até o momento em que não houver uma decisão institucional, quando as atividades acadêmicas retornarem, o semestre vai ter que continuar, vai ter que retornar do ponto onde parou, porque, assim, isso implica não só em ficar assistindo live, isso implica em avaliação que os alunos precisam passar para poder fechar o semestre. E aí, como é que... Entendeu? Eu acho que isso é uma questão que precisava, inclusive, ser discutida dentro da instituição, porque, ao meu ver, os alunos são extremamente prejudicados com esse tipo de postura, entendeu? Né? Porque você não pode dar live para 10 alunos numa turma de 20 e assim, você está excluindo 10 pessoas, e aí como é que você vai fazer, por exemplo, para avaliar essas 20 pessoas que estão na tua turma? Né? Eu acho que é um debate que tinha que tá sendo feito aí pela instituição. Sim. Né? Eu acho que requer um debate institucional. Na semana passada, na live da semana passada, nós tivemos a presença do reitor, que falou, sim, inclusive, dessa questão da dificuldade tecnológica, né? Que a gente já de cara já cai nisso, né? De acesso, da questão do link da UENF, da rede. Esse é um dos principais problemas, né? A gente tem uma outra questão aqui. O professor Ricardo colocou assim: e se isso significar prejudicar os outros 90%? Não entendi, peraí. Deixa eu só retomar aqui. Eu acho que ele estava falando assim de dar aula para uns 10%, e se isso significar prejudicar os outros 90%, como deve acontecer se houver o Enem este ano? Ficou muito claro, não? Vocês entenderam? Assim, se pegar... Eu não estou conseguindo ver os comentários. Não estou conseguindo ver. Clica lá em comments.
Ah, tá, agora apareceu. Então, essa questão do Enem, né, ela está relacionada, lamentavelmente, ao momento em que nós estamos passando, quer dizer, a como o Poder Executivo vem conduzindo a questão educacional desde da entrada do presidente Bolsonaro, que tem uma perspectiva de ignorar a pandemia. E se ele tem uma perspectiva, se o Executivo tem uma perspectiva de ignorar a pandemia, não vai ser, o Executivo não vai tomar nenhuma medida no sentido de problematizar isso, né? Eu acho que se nós estivéssemos numa situação em que o isolamento não estivesse se colocando cada vez mais como uma obrigatoriedade, provavelmente o movimento estudantil ou setores da sociedade estariam na rua, né, para exigir a suspensão do Enem. Mas, lamentavelmente, nem isso os estudantes podem fazer agora, né? Porque a decisão seria a suspensão, porque eu tenho, por exemplo, alunos do Políticas Sociais que são professores da rede pública no ensino médio, e assim, por conta do problema social, que é a dificuldade de acesso desses estudantes, dificuldade social, quando eu digo dificuldade social, estou falando de dificuldade de trabalho, dificuldade de condições ideais não, mas condições mínimas de acesso ao estudo nas suas casas, entendeu? E de condições de acesso à internet também, que não vão ter condições nenhuma de compreender, né, os conteúdos necessários para participar do Enem. Tem uma questão aqui para a Ana, que é para ela falar sobre a questão dos alunos indígenas na Unicamp. Ah, tá. Então, o vestibular indígena ele começou ano passado, né, junto com as cotas. Inclusive, eu comentei que a Unicamp é uma universidade muito elitizada. A gente adotou as cotas, esse é o segundo ano que a gente tem cotas, né, tanto raciais quanto de renda, quanto escola pública, e o vestibular indígena, que não é aplicado aqui em Campinas, é aplicado em outras regiões do Brasil, regiões em que existem... Enfim, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, né? Eu conheço algumas pessoas que passaram pelo vestibular indígena, mas eu não tenho tido tanto contato com elas agora, na verdade. Mas a gente esbarra em questões parecidas com os que a gente falou, de estudantes também que não moram aqui, que não tem como pegar computador emprestado. A gente esbarra com a questão da conexão. Como que você quer que a pessoa consiga se chamar aula live no meio, assim, de uma conexão estável, onde as operadoras de internet não chegam, porque não dá lucro você instalar a internet de ponta no meio do Amazonas, né? Então, não existe essa possibilidade. São outras pessoas que estão ocupando agora esses espaços, felizmente estão ocupando esses espaços, mas estão sendo deixadas para trás. Enfim, e a gente não pode deixar as pessoas para trás desse jeito, sabe? A gente não pode fingir que elas não existem na universidade como elas não existiram durante tanto tempo aqui. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. A gente esbarra em questões também de ocupação de espaços e de como a gente está desconsiderando as pessoas que começaram a ocupar esses espaços. Ok. Tem uma pergunta para a Bruna, do professor Ricardo. O CCIERJ não é privado e não gera lucro, mas grande parte dos trabalhadores do CCIERJ, se não quase todos, são precarizados, recebendo por bolsas com valores muito baixos, abaixo do salário mínimo e sem garantias e direitos trabalhistas. O que ela teria a dizer sobre isso? Que é uma vergonha. Sim. É muito fácil essa resposta. É um absurdo, assim. Eu sou servidora concursada da casa. Ele está se referindo aos mediadores, que tem tanto na educação à distância, quanto na parte de divulgação científica também. Boa parte do nosso trabalho depende dos mediadores bolsistas. É só um quantitativo menor, né? São menos pessoas envolvidas. Mas, e essa questão dos tutores foi pauta da nossa greve, mesmo dos servidores concursados em 16.
Assim, a gente acha que tem um problema sério trabalhista, a gente já levou isso para debates dentro da LERJ, a gente já fez, a gente tem contato com a ADOPEAD, que é a Associação dos Docentes em Educação à Distância. A gente já levou, já teve audiência pública especificamente para tratar dessa questão do modelo de EAD, e eu acho que passa necessariamente por uma questão trabalhista, em que, na verdade, existe essa diferença entre os professores conteudistas e os tutores. E muitas vezes, quem vê na ponta, semestre após semestre, aonde existe uma falha que não está claro, são os mediadores que não têm autonomia para suprir consertar, né, a forma como o estrutural da disciplina. E eu acho que isso é um problema grave da modalidade à distância. A gente tem alguma luz, por exemplo, olhando o SEJA, porque no SEJA não tem esse papel do mediador. O SEJA conta mais com uma presencialidade, mas não sei se vocês conhecem. O SEJA, né, é o modelo de jovens e adultos na modalidade semipresencial. Então, também tem uma plataforma online e os professores não têm turma, não tem o conceito de turma. Cada aluno novo que quer estudar, eles fazem uma análise do currículo, o que passou, o que não passou, quais os componentes curriculares que estão faltando, e aí existem fascículos, e o aluno vai estudando e marcando as provas quando ele se sente pronto para ser avaliado. E os professores estão disponíveis num sistema um pouco de plantão, e de vez em quando a escola organiza uns workshops temáticos. Enfim, eu acho que ali a gente eu vejo um caminho um pouco melhor. Não é que está resolvido, não é que é só replicar, mas eu vejo um caminho um pouco melhor em que o professor que dá o atendimento ao aluno é um professor, ele tem uma autonomia, é ele que preenche a plataforma. Eu acho que existem os outros caminhos, e eu acho que, aliás, eu acho que a questão trabalhista do docente, ela se expõe ainda mais claramente nesse momento, porque se a gente está falando desse problema dos mediadores da educação à distância, mas na educação básica, eu acho que boa parte do problema também tem a ver com questões trabalhistas, porque os professores são horistas, eles ficam se despencando de uma escola para outra. Nesse momento, gente que trabalha em escola particular e pública está lidando com culturas completamente diferentes, demandas exaustivas. E se a gente pensasse numa lógica como em quase qualquer lugar do mundo, em que o professor, ele é de uma escola, ele é dedicação de uma escola, ele está 40 horas ali, tem as horas em sala de aula, tem as horas fora da sala de aula, mas isso ia estreitar mais os vínculos da comunidade escolar, porque às vezes o professor ele não tem nem a oportunidade, né, pensando assim no Fundamental 2, no ensino médio, às vezes ele não conhece nem o colega que dá aula para a mesma turma. Então, se tem um aluno que do nada começou, sei lá, um aluno que era normal, frequentava normalmente, começa a dormir sistematicamente na sua sala. Você não sabe se é com você não sabe se ele está fazendo isso em todas, você não sabe se é um problema em casa, e às vezes o professor não tem nem o tempo e a disponibilidade para conversar com os outros professores e tentar entender melhor o que está acontecendo com esse aluno. Então, eu acho que a gente tem todo um debate a ser travado sobre vínculos trabalhistas horistas na educação. Porque eu acho que isso abre flanco para muitos dos problemas que a gente tem hoje. O fato dos professores serem horistas. E aí o cara que não tem nem direito trabalhista e a hora é uma miséria, aí é pior ainda. Mas eu acho que a questão do vínculo de horista em si já é um problema. Tá. Tem uma outra questão aqui que vai também para a Bruna e para a Renata, que é do professor Leonardo Miguel. Admitindo o formato assíncrono, os professores terão que aprender a didática do formato. Tudo bem. Aí ele coloca assim, Bruna, TPDI seria a solução? Atenderia às necessidades didático-pedagógicas apontadas por mim e por Renata? Eu confesso que eu não sei o que é TPDI. Vou admitir aqui. Também não. Porque eu não sei do que ele está falando. Leonardo, o que é TPDI? Vamos ver se ele responde aqui. TPDI. Vou admitir aqui em cadeia nacional, em live, que eu não sei do que se trata. Tem uma outra questão aqui. Teoria e prática do design instrucional. Sim. Design instrucional, eu sei o que é agora. Que é o meu cargo. Sim. Eu acho que isso é um dos caminhos. Eu acho que uma leitura das metodologias ativas, eu acho que ajuda muito.
que é a ideia do dá para o aluno fazer, testa o que ele já sabe, e aí estimula para ir mais longe, supra o que está errado, mas partir desse ponto, deixa os alunos ensinarem uns aos outros primeiro, e o professor entra, seja para complementar o que ficou faltando, corrigir o que estava errado, ou estimular um aprofundamento e uma reflexão maior sobre isso. Isso fica menos carregado para o professor, fica mais interessante para os alunos que têm a possibilidade de também exercer, né, mostrar o que já sabem e tal. Eu acho que é esse tipo de caminho. E aí a gente pensar que pode ser. Eu tenho alguns colegas que andaram fazendo uns experimentos, né? Não retomaram as disciplinas, mas, por exemplo, a UF não chegou nem a começar o semestre, porque ia começar, eles suspenderam e nunca começou, mas os alunos estavam inscritos em determinadas disciplinas. Então, eu conheço alguns professores que, ou com os seus grupos de pesquisa, ou com disciplinas, principalmente com disciplinas menores, que fica mais fácil, eletivas, começou com a pergunta: por que vocês escolheram essa disciplina? O que vocês já sabem sobre isso? O que instigou vocês a fazer isso? E aí, a partir do interesse dos alunos, ele gravou um vídeo, ele fez umas coisas. Então, eu acho que é um caminho mais dialógico, é um caminho que toca um pouco nesses pontos que a Ana falou, assim, se o cara está deprimido em casa, ele precisa pensar em alguma outra coisa, mas como que se dá isso? Não é simplesmente dar um monte de exercício para o cara fazer e se alienar do que está acontecendo, mas por isso que eu falei na minha fala inicial, a questão do mapeamento, do acesso e da disponibilidade, porque a disponibilidade, ela tem a ver com a saúde física, com a saúde mental, com a preocupação financeira, assim, o quão disponível ele está. E a gente não... O que está disponível, a gente poder ajudá-lo de alguma forma. E o que não está, a gente, no mínimo, ampliar período de trancamento, essas questões práticas, para não penalizar o aluno que não vai ter como fazer... que não tem como acompanhar nada nesse momento, porque alguns não podem. E isso é uma realidade que às vezes se coloca, por exemplo... Aqui no Rio a gente tem muito problema de violência urbana, né? Então acontece o professor ter que abonar a falta porque o aluno não podia sair de casa porque tinha um tiroteio. Então tem algumas coisas que a gente dentro da universidade não vai conseguir resolver, mas a gente pode acomodar e acolher de uma outra forma, mesmo que a gente não consiga resolver. Sim. Renata, já te passo a palavra se você quiser também caminhar para encerrar, aí eu vou passar a palavra para cada uma, tá? Então, eu só queria problematizar um pouco isso que o Leonardo propõe, porque tem duas questões que, na verdade, implicam em desigualdade dentro da instituição. O primeiro que por exemplo, a adesão ao CEDERJ não é completa, né? Por exemplo, no meu laboratório, não sei, eu acho que teria mais ou menos uns 30% ou 40% de professores que não têm nenhuma articulação com esse modelo do CEDERJ, né? E aí você implica numa exigência de formação de professores para atuar neste momento, no qual eu me incluo. Tá? Então, isso é uma questão. Dentro de uma perspectiva aí de uma educação pensada com planejamento, como a Bruna tá propondo aí. A segunda questão é a própria, por exemplo, a Bruna está falando lá na UF, são disciplinas de 5 ou 6 alunos, né? Eu, por exemplo, sou responsável por obrigatórias no meu laboratório, porque a UENF é uma universidade pequena e e o meu laboratório ele é responsável pela formação pedagógica de todas as licenciaturas da universidade e da pedagogia. Então, a minha turma tem 38 alunos. E aí, como é que a gente resolve, né? Por exemplo, até numa perspectiva que o Leonardo está pensando aí, da teoria e prática do design instrumental para esse contingente todo. Então, assim, são questões que eu acho que a gente tem que pensar. Tem que pensar numa proposta que tem que considerar uma conjuntura ampla, mas também tem que considerar o contexto no qual a gente está inserido para não implicar numa ampliação da desigualdade na instituição nesse momento, entendeu? Tá? E, assim, eu quero agradecer a oportunidade. Gostei muito de conhecer a Bruna, a Ana, a Verusca eu já conheço de longa data.
Agradecer a Duenf pela oportunidade, enfim, e é isso. Ana, para você encerrar agora, aproveita, Ana, tem só para lembrar que o professor Ricardo acabou de colocar um comentário aqui dizendo o EAD na Unicamp não parece ser uma unanimidade entre os discentes. E aí tem um link ali do YouTube para depois quem quiser ver. Enfim, para encerrar, eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar sobre a experiência do EAD, que o Bruno falou sobre o período de estrancamento. O período de estrancamento aqui também foi estendido até julho, se não me engano. Uma coisa assim, a gente pode trancar a disciplina durante o semestre inteiro. Enfim, como vocês já devem ter percebido pela minha fala, o EAD não é uma unanimidade aqui. Eu particularmente não gosto muito da ideia. E eu moro com um moço amigo meu, né? A gente mora na mesma república, que é da música, faz composição aqui. E aí um dia a gente estava na sala, assim, ele estava fazendo uma disciplina EAD que não estava fluindo muito bem. Ele compôs uma música que ficou muito engraçada sobre não gostar de EAD. Eu acho que foi o link que o Ricardo deixou aí. Se vocês quiserem clicar depois, dar uma olhada no trabalho dele, ele é muito bom e a música é realmente muito engraçada e muito grudenta. Eu particularmente tenho raiva dessa música já, porque para gravar esse clipe foi 2 dias escutando vírus de PC o dia todo. Mas é boa, eu prometo. Bom. Vale a pena. Obrigado, Ana, pela participação. Obrigada a vocês. Agora, Bruna, para encerrar. Queria agradecer também a oportunidade de conhecer vocês, ouvir as diferentes perspectivas. Enfim, só isso mesmo. Queria agradecer, eu acho, né, e parabenizar pela iniciativa, né? Isso de vocês estarem propondo, se institucionalmente esse debate não está sendo travado, eu queria parabenizar a Duenf por tomar essa dianteira e buscar coletivamente como caminhar nessa situação que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar. Então, é isso aí. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, Bruna. Então, assim, para encerrar, eu quero agradecer a todas, também as pessoas que participaram ali pelo chat, fazer um resumo rápido, ou seja, nós precisamos pensar, né, alternativas para esse momento, só que também pensar com calma, tem que ter planejamento, não é qualquer metodologia de EAD que vai nos contemplar, porque nós temos problemas, né, técnicos, né, de internet, nós temos que pensar a inclusão dos alunos, nós temos que pensar um modelo de educação, ou seja, em resumo, o modelo de EAD que nós, porventura, venhamos a adotar, ele tem que estar em consonância com um modelo educacional também de uma universidade pública, né, que atenda de forma coletiva os alunos. E precisamos pensar também esse modelo de forma ampla dentro da universidade. Então, o debate tem que ser travado junto com professores e alunos. E, no caso, por exemplo, da UENF, nós não temos visto muito isso. Pelo que eu saiba até agora, a gente tem acompanhado o debate da UENF, temos possivelmente hoje talvez menos de 10% dos nossos associados, dos professores associados, então dá para a gente ter um panorama aí, né, do interesse assim, pelo debate, e a gente tem que tentar trabalhar de forma coletiva, procurar soluções, né, coletivas, cooperativas, para a gente poder chegar assim, num consenso que contemple tanto professores também como alunos, porque professores também vão ter que ser treinados numa nova metodologia que, porventura, a gente venha adotar, né? Fora as questões também, como a Renata colocou, que nem todos são favoráveis ao ensino à distância, né? Nem todos são. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Lembrando também aqui que na semana que vem, na quinta-feira, nós teremos uma outra live. Deixa eu ver aqui, a professora Luciane colocou, né? Na próxima semana a discussão será sobre economia fluminense, né? E ela também colocou como venceremos uma pandemia utilizando soluções individuais, né? Ela falando sobre essa questão do EAD na universidade sendo tratado de forma individual, né?
Então, precisamos pensar de uma maneira coletiva. Tá bom? Obrigado, gente. Então, agradeço mais uma vez o debate. Essa live vai ficar disponível lá no Face, se vocês quiserem, né, compartilhar. Tá bom? Um abraço e o debate está dado. Vamos ver a repercussão. Tchau, tchau. Um beijo. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vocês também.